X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Orlando Câmara está de volta aqui com a gente, depois de um tempinho até difícil mesmo de gravar, por causa da fumaça toda, né, que acabou prejudicando a saúde mesmo. Que bom que tá melhor, Orlando, e volta conosco aqui no nosso X-Tudo Caboquinho para falar de cidade, de comportamento, de sociedade, de cultura. E a gente faz a pergunta das terças-feiras. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês, sabor de hoje eu vou já falar, mas antes eu preciso me justificar junto ao público pelas semanas de não comparecimento. A fumaça da cidade tá me deixando sem voz há algum tempo. Vocês vão notar hoje que a voz vai falhar um pouco, faz parte, mas eu vou fazer a coluna, até porque o sabor de hoje tem a ver com Cidade Viva. É, isso mesmo, Cidade Viva. Nesse feriado de Semana da Pátria se celebrou, se comemorou, se fez acontecer o evento Sou Manaus Passo a Passo. O evento começou em 2015, sofreu uma interrupção por conta da pandemia, mas ele propõe uma experiência urbana com interação a diferentes expressões artísticas e culturais na área do Centro Histórico de Manaus. E por esse ano ser um ano de eleição, eu notei que o evento foi muito usado enquanto bandeira contra ou a favor de políticos. E eu me sinto na obrigação de falar um pouco sobre o evento. Eu estive no evento na quinta-feira e no sábado, e fiquei muito feliz com o que eu vi. E vou falar aqui do que eu vi, não estou falando a favor de nenhum candidato, nem falando contra nenhum candidato. Vou falar do que eu vi exatamente. O evento São Manaus, ele vem em substituição, por exemplo, a um outro evento que a prefeitura fazia, que era a virada cultural. E ele me parece ser um evento muito mais econômico que a virada, porque, na verdade, são menos atrações, e muito mais eficaz em termos de consumo de cultura. Porque como eu isolo uma área inteira, eu permito que essa experiência urbana de consumo de artes e cultura seja bem vivenciada e dinâmica. Por exemplo, na quinta-feira eu não tinha nenhum tipo de ingresso para nenhum palco importante, o palco das atrações nacionais, não tinha. Então eu cheguei, lotado inclusive, o evento muito cheio lá fora para entrar. Eu cheguei e fui direto para o palco Mangueirão, que era um palco com atrações locais, já bastante consolidadas. Eu cheguei na hora do Nunes Filho, foi maravilhoso, né? Também fui ao palco que ficava em frente ao mirante do Complexo São Vicente e assisti naquele dia a Letícia, filha da Márcia Siqueira, e que eu só reconheci porque a voz é quase idêntica, né? Eu vi a Letícia de colo. Ela é uma mulher, uma grande cantora, assim como a mãe dela também é. E consumi varal de fotografias, consumi o palco da moda, que funcionou no Museu da Cidade, foi interessantíssimo também. Uma dinâmica maravilhosa. Imagina você poder andar na rua, na sua cidade, à noite, se sentindo seguro e experimentando diferentes referências culturais. Eu, inclusive, dei uma olhada nos grandes shows, porque eu fui ao Mirante, e de lá dava para se ver de longe o palco e ouvir tudo. E descobri que eu adoro João Gomes, eu nem sabia, mas ele canta muito, né? Foi uma experiência muito feliz, até porque, por onde eu passei, eu não posso dizer a vocês que havia alguma coisa errada ou mal feita. Não havia, muito pelo contrário. E aí eu voltei no sábado, quando eu havia conseguido uma pulseira, para assistir os shows do Chitãozinho e Chororó, que eu já esperava que fosse um grande show, do Titãs, que era meu principal interesse, e de quebra eu assisti o Safadão. Eu não iria assistir o nosso querido Wendel, porque era muito cedo para mim no sábado, chegar no horário do Wendel. E eu confirmei exatamente aquilo que eu vivi na quinta-feira. Um evento bem feito, um evento bom para a cidade, um evento que nos torna amazonenses, manauaras, criados ou nascidos mais felizes. Para vocês terem uma ideia, eu saí de casa, eu moro na Monsenhor Coutinho, e fui até Governador Vitório, até a Praça Dom Pedro II, até o Paço da Liberdade, a pé. E não me senti em momento algum constrangido nem inseguro. Sempre estava cheio. Da mesma forma, saí do evento na quinta, estava com fome. Fui tomar um lanche na Praça da Matriz, porque havia um comércio de comida de rua naquela área. Cara, quando é que a gente, enquanto cidadão, consegue ir à Praça da Matriz à meia-noite, meia-noite e meia, tomar um lanche, sentar na mesa, se sentir seguro e bem acolhido? Se não fosse o evento, essa experiência eu não teria tido.
e achei quase ninguém, né? E no sábado, diga-se, na quinta-feira ainda subi da Matriz até a Monsenhor Coutinho sem nenhum perigo. E no sábado eu repeti a façanha, só que eu não fui à Praça da Matriz, eu comi lá no Mirante. Então é um evento que mostra que a cidade tem interesse em ocupar o seu centro. É um evento cheio de vida, tanto assim que nós tivemos 500 mil pessoas em 3 dias de evento. Numa cidade que tem um pouco mais que 2.300.000 habitantes, 500 mil pessoas significa que 1/5 da população de Manaus, 1/5 compareceu ao Sou Manaus Passo a Passo 2024. Isso é muita gente. Para funcionar um evento em que nós tivemos 500 mil pessoas, é um esforço hercúleo. E eu falo disso com autoridade, porque eu, por muitas vezes, organizei grandes eventos, inclusive o Festival de Parintins. Só que, do outro lado, eu não vi ninguém que é candidato à prefeitura aproveitar bem o evento, falar da importância dele, dizer das vantagens dele. E aí que eu acho a coisa errada, porque independentemente de candidato A, B ou C, a cidade é muito maior do que eles. Algo que seja bom para a cidade precisa ser reconhecido, valorizado e pensado na plataforma de campanha que eu tenho, de governo que eu tenho para as próximas eleições. E já tão pouca gente que milita na cultura, né? Já tão pouca verba que vem para a cultura, que é importante que se abra os olhos, inclusive para que tenha mais cultura na pauta dos candidatos à Prefeitura de Manaus e dos candidatos a vereadores de Manaus. E eu falo mais cultura, não é coisa boba não, é coisa densa. Para vocês terem uma noção, existe uma pesquisa chamada Cultura nas Capitais, pesquisa que foi uma iniciativa inédita no Brasil, que nós aí da Band News Difusora FM colocamos no ar, inclusive, o pesquisador, isso em 2017, é a primeira vez que foi feita. E Manaus é a cidade, a capital brasileira, Manaus é a capital brasileira, em que mais se depende do dinheiro público para que o público tenha acesso à cultura. Nós somos a 5ª cidade mais rica do Brasil, mas nós somos a capital brasileira que mais depende do recurso público e da iniciativa pública para termos acesso à cultura. Não vi ninguém, nenhum candidato, a falar sobre isso. Está na hora de se abrir os olhos para ouvir propostas. É isso que importa na eleição. Viva Manaus! Viva a cultura, que venham outros e outros anos dessa experiência maravilhosa de lazer urbano noturno, convivência artística e cultural. Para vocês, uma semana excelente, cheia de boas novidades.